está a sua memória? Você já imaginou que você chegará aos 100 anos? No vídeo de hoje eu vou falar sobre estratégia para ter uma boa memória. Você sabe qual o segredo para ter uma boa memória? É ter um cérebro bem nutrido, para que você consiga produzir os neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias responsáveis pelo transporte de informações pelo nosso cérebro. Sabe quais são os sintomas de um cérebro mal nutrido? A pessoa apresenta mau humor, dificuldade de memória, dificuldade de pegar no sono e de dormir bem, e isso vai levando à neurodegeneração. Você sente dificuldade de aprendizagem e de memória, inclusive de memória recente? Pode ser que você esteja com deficiência na produção de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Uma doença que está relacionada à baixa produção de acetilcolina é o Alzheimer. Ele é caracterizado pelo acúmulo de placas de proteínas beta-amiloide no cérebro, que vão destruindo progressivamente os neurônios. Os neurônios, eles são as células nervosas que conduzem o impulso nervoso no nosso cérebro. Os nutrientes que são ricos que ajudam a formar, né, esse neurotransmissor acetilcolina, são os alimentos ricos em vitamina do complexo B, que nós temos como exemplo o salmão, os ovos, sardinha, na truta, carnes, frango, as castanhas, nozes, amendoim, feijões, ervilha, grão de bico, verduras verdes escuras, né, como brócolis, espinafre. Nós também temos um couve-flor, na beterraba, na banana, mamão. Enfim, é uma ampla gama de alimentos, tá? Por isso que é importante a gente sempre comer alimentos de cores diferentes, né, que vão garantir diferentes nutrientes, né? E essas vitaminas do complexo B são cerca de 9 vitaminas, né? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 e B12. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Irene, nutricionista, tenho graduação e mestrado pela USP e eu trabalho há 25 anos no Hospital Universitário da USP. E trabalhando tantos anos em hospital, eu vejo como é importante a prevenção de doenças e como é importante também o fortalecimento do nosso corpo. Lembrando que quando nós vamos fazer uma limpeza, inicialmente nós temos que eliminar primeiro toda a sujeira, né? Nós temos que primeiro tirar todo o lixo para depois então você pensar em organizar e fazer a limpeza, passar um pano, né? Então, mesma coisa no nosso organismo também. Primeiro é importante a gente fazer uma limpeza, né? E essa limpeza seria basicamente o quê? Por exemplo, quando a gente come o excesso, né, de calorias, mais do que a gente necessita, a gente, na verdade, estamos inflamando o nosso organismo. Então, o ideal seria sempre nós comermos aquilo apenas que nós necessitamos, não comemos além disso. Sabe que existe no Japão uma província chamada Okinawa, que lá ela é famosa por ter muitas pessoas com mais de 100 anos de idade, as pessoas chamadas centenárias, né? Inclusive, os meus pais e os meus avós são lá de Okinawa, né? E lá é interessante que eles têm uma filosofia de comerem quando se sentirem 80% do seu estômago preenchido, ou seja, eles não comem até se sentirem totalmente satisfeitos, né? Então, isso seria o ideal, sabe? A gente ter esse senso, né, de não comer demais, sabe? Comer até, assim, o suficiente, né? Porque esse excesso, ele acaba sendo prejudicial para o nosso cérebro, tá? Os alimentos também que prejudicam a síntese desses neurotransmissores são chamados alimentos, são principalmente os alimentos industrializados, né? Que são hiperpalatáveis, ricos em açúcar, gordura, sódio, realçadores de sabor, como glutamato. Então, são esses salgadinhos de pacote, esses macarrões instantâneos, esses biscoitos, né, recheados, sorvetes de massa, né, que tem muita gordura, refrigerantes, essas bebidas açucaradas, sucos também, né, embutidos como mortadela, salsicha, linguiça, que elas são ricas em gorduras, né, e sódio, manteiga, margarina, e óleos vegetais também em excesso. Todos esses alimentos a gente chama de inflamatórios. Alimentos também ricos em gorduras animais, então até carne vermelha em excesso, a pele do frango. Então, todos esses alimentos é interessante a gente evitar os excessos, e muitos deles até não ter nenhum deles, né? Porque com isso ele acaba o quê? No nosso intestino, ele desregula a nossa microbiota intestinal e provoca uma inflamação que atinge o nosso cérebro. Tá? Então, há uma forte conexão entre o nosso intestino, ou seja, tudo que nós comemos, tá? E o nosso cérebro, né?
E isso é o que vai provocar uma dificuldade de produção desses neurotransmissores importantes para o nosso cérebro. Inclusive, quando você consome esses alimentos, você acaba produzindo muito glutamato no seu cérebro. E isso é extremamente prejudicial. Ele pode até levar à morte dos nossos neurotransmissores, né? Que mais? Nós temos também alimentos com alto índice glicêmico, né? Que são os alimentos ricos em açúcar, né? Que nós falamos, né? Eles também são muito prejudiciais para o nosso cérebro, tá? Adoçantes também à base de aspartames, né? Aliás, adoçantes em geral, né? Principalmente esses à base de aspartame, né? E outros adoçantes artificiais. Conservantes também à base de ácido benzoico, por isso que é importante quando a gente vai no supermercado, a gente lê os rótulos dos alimentos, né? Então o ácido benzoico também, ele é bem prejudicial para a nossa saúde, do nosso cérebro, tá? Ah, então, e pensar que muitas vezes o estudante, né, quando vai fazer uma prova de vestibular, ele acaba levando doces, bombons, chocolates, sendo que isso, na verdade, vai prejudicar o foco e a atenção dele, né? Então, o ideal é você levar, tipo, um sanduíche natural, com pão integral, com recheio, né? Pode ser um frango desfiado com azeite, né? Então, não é bom também levar um pão puro, tá? Porque o pão puro também, ele leva muito rapidamente a glicose no seu organismo, né? A taxa de açúcar no seu sangue, né? Então, é melhor que tenha um recheio nesse pão, tá? Então, né, quando a gente come pão com ovo, pão com... Até pode ser com uma gordura saudável, como, por exemplo, o azeite, né? Então é melhor levar uma fruta, levar água, tá? E é mais saudável do que ficar levando esses alimentos, né, muito ricos em açúcar, né? E que mais? É importante também a gente ter um bom fluxo de sangue no nosso cérebro, né? E para melhorar para poder melhorar a funcionalidade das mitocôndrias, né? Que são responsáveis em produzir energia, né? São responsáveis pela respiração celular no nosso cérebro e no nosso corpo, né? Então, alguns alimentos que podem melhorar esse fluxo, né, de sangue no nosso cérebro são os alimentos ricos em nitrato, como por exemplo o suco de beterraba. Nós temos também a melancia, principalmente aquela parte branca, ela é rica em citrulina, que é um aminoácido também que ajuda a aumentar a produção desse ácido nítrico e aumentar, então, consequentemente, a perfusão sanguínea. Temos também o cacau natural, né? Então, quando você come em forma de chocolate, por exemplo, a 70%, ele é um flavonoide muito rico, né? Que é muito bom para o nosso cérebro. Então, na doença de Alzheimer, como eu falei, há um acúmulo daquela proteína beta-amiloide, né? E, né, que acontece no nosso cérebro. E quem vai fazer a detoxificação dessa substância é o fígado, né? Só que, por um outro lado, se o fígado está inflamado, por exemplo, com esteatose, né, ou cirrose, ou se houver uma outra inflamação no seu corpo, seja na forma de diabetes, uma síndrome metabólica, né, a própria obesidade, né, artrite, você acaba diminuindo a capacidade do seu fígado de eliminar essa substância beta-amiloide. E com o tempo, então, ela vai se acumulando no seu organismo, né? E ao longo de 20 anos, então, é que a pessoa acaba desenvolvendo o Alzheimer, né? Então, a gente nós temos que prevenir desde já, né? Não esperar aparecer os sintomas, né? Que já vai ser tarde demais, né? Uma substância, por exemplo, que ajuda a diminuir um pouco esse acúmulo da beta-amiloide é o gengibre que a gente usa no tempero, sabe? No almoço, no jantar, tem gente que gosta até de adicionar no chá, tá? Então, o gengibre é uma substância muito boa. E você sabe qual o nutriente que o cérebro mais gosta para produzir energia no nosso cérebro? A nutriente que ele mais gosta é a glicose, mas não é o açúcar, tá? Porque tudo que nós consumimos, então arroz, feijão, frango, verduras, frutas, ele transforma no metabolismo final em glicose, que é a forma de energia, né, do nosso organismo. Só que com o decorrer da idade, ou até com as doenças demenciais, neurodegenerativas, a gente vai perdendo essa capacidade de usar a glicose como fonte de energia, tá? Então, é importante assim, não é que você vai, por exemplo, deixar de usar o carboidrato, né? E
sabe, e querer fazer aquela dieta cetogênica, né, para induzir a cetose. Não, você vai consumir carboidrato normalmente, só que carboidrato de boa qualidade, né, que a gente falou. Não pode ser aqueles carboidratos muito ricos em açúcar, né, aquele que fazia elevar muito rapidamente a sua glicemia, né. Esses não são bons, tá? E o importante também, então, como eu disse, né, a glicose é um metabólito prioritário para produzir energia no seu cérebro, que é a fonte preferencial das mitocôndrias, né? Só que, como eu falei, com o envelhecimento, a gente vai perdendo essa capacidade de utilizar essa glicose, né? Tá? Por conta também de uma resistência à insulina, né? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso organismo às vezes vai desenvolvendo essa resistência ao hormônio da insulina, né? E por isso que a gente fala que é realmente importante evitar os alimentos de alto índice glicêmico, né, como bebidas como refrigerante, doces, né, todo excesso de açúcar, tá? Ele é prejudicial para a nossa saúde. E um suplemento também muito bom para ajudar no nosso cérebro seria a creatina. A creatina que o pessoal usa em academias, né, que os jovens usam muito em academia para ajudar na manutenção do nosso músculo, ele também é importante para o nosso cérebro. Tá? Então, também é importante para a manutenção dos músculos, por exemplo, da perna, no caso do idoso, né, para evitar quedas. Então, a creatina é um suplemento muito bom para o idoso também. Além da creatina, nós temos também a coenzima Q10, que ela também dá uma forcinha aí para nossa mitocôndria, tá? Então, as mitocôndrias, elas são organelas responsáveis pela respiração celular, responsáveis em fornecer energia para o nosso organismo. Ah, e, e assim, o momento que a mitocôndria, à medida que a gente vai envelhecendo, ela também vai ficando mais velha, né? E ela necessita de um processo ela vai ficando assim disfuncional, então ela precisa de uma troca, né? E essa troca geralmente é feita à noite, por isso que é importante a gente ter boas horas de sono, né? E principalmente dormir no horário correto, porque não adianta você dormir bem, mas assim, dormir bastante, né? Mas dormir no horário, não aproveitando, por exemplo, a noite, né? Que você tem a escuridão, né? Que você produz uma maior quantidade de um hormônio, né? Da melatonina, que ela ajuda a fazer essa faxina dessas células disfuncionais do seu organismo, como por exemplo eu falei a mitocôndria, tá? Ah, outra, outra técnica que ajuda além durante o sono, né, seria o jejum. O jejum também é uma forma de você eliminar essas células disfuncionais do seu organismo. Então, o jejum intermitente, né, ou o jejum normal, que nós fazemos assim, quando nós dormimos, né, até o dia seguinte. Então, por exemplo, se você faz a sua última refeição, ou seja, o jantar, por volta de umas 8 horas da noite e vai dormir lá pelas 10 horas, aí você acorda e vai tomar um café só às 6 horas, ou seja, das 8 às 6 você fez um jejum de umas 10 horas, também é muito bom. Ou então, se você vai tomar um café só às 8 horas da manhã, então, ou seja, se você faz um jejum de 12 horas, excelente, também é muito bom, tá? Isso já dá um tempo, né, para você conseguir eliminar essas mitocôndrias que a gente chama de disfuncionais, tá bom? E é importante lembrar também que problemas com a mitocôndria, a gente pode levar a doenças como fibromialgia, enxaqueca, fadiga crônica, ansiedade, depressão. Tudo isso né, são sintomas que causam quando uma pessoa tem uma disfunção nessas mitocôndrias, né? E existem produtos hoje em dia que ajudam a eliminar também essas mitocôndrias disfuncionais. Então, além do sono, né, que eu falei que à noite que é feita essa reparação, além do jejum, a gente também temos na alimentação alimentos ricos em elangitaninos. Elangitaninos, por exemplo, nas frutas vermelhas, né, como né, por exemplo, na amora, jabuticaba, eh, no morango, na romã, né, no cranberry, as nozes também, tá? Nós também temos fitoterápicos que estimulam a biogênese, né? Ou seja, a formação das mitocôndrias, né? E também são ótimos antioxidantes, né? Como, por exemplo, o resveratrol, a quercetina, a curcumina, a cúrcuma, né? O pignogenol, o ginkgo biloba. Tudo isso também ajuda, né, a você ter uma boa mitocôndria, né? O chá verde também, tá? Tem uma substância chamada Quercus robur. Quercus robur, ele é conhecido como carvalho francês, né? No mercado, ele é vendido como, por exemplo, o Robovit, que é uma ótima formulação. Ele é rico em langitanino e ele é um antioxidante potente. Outro fitoterápico também que é muito bom
para ajudar na função das mitocôndrias, nós temos é, é a Copa Monieri, tá? Que ela é um fitoterápico, né, extrato vegetal de origem indiana, que ela é muito potente, é um potente antioxidante, tá? E ela ajuda também a prevenir o Alzheimer. Além disso, também ela ajuda no controle da ansiedade e da pressão arterial. Ela é muito boa também. Uma fato importante, né? Como eu falei, à medida que nós vamos envelhecendo, o nosso corpo, né, o nosso cérebro, ele vai perdendo a capacidade de utilizar a glicose como fonte de energia. Então, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba produzindo corpos cetônicos, né? Tanto o fígado como o nosso cérebro, ele acaba produzindo corpos cetônicos. E através, por isso que é importante a gente ter gorduras boas na nossa alimentação, porque vai ser através dessas gorduras que ele vai produzir esses corpos cetônicos, né? Então, é importante a gente ter boas fontes, né, de gorduras, né, gorduras insaturadas, poliinsaturadas, como, por exemplo, o azeite extra virgem, castanhas, abacate, né, e evitar as gorduras animais, né, tá? Então, as gorduras, essas boas fontes de gorduras, né, elas ajudam a gente a produzir, né, então, esses corpos cetônicos, né, que, como eu falei, se o organismo não produzir esses corpos cetônicos, ele pode até consumir do próprio cérebro. Você sabe que o nosso cérebro, ele é revestido de uma capa de gordura chamada baía de mielina. E se ele não tem, né, se ele não consegue usar a glicose, não consegue e não tem corpo cetônico suficiente para a produção de energia, ele vai fazer o quê? Ele vai acabar consumindo da própria baía de mielina. Por isso que a gente fala que no Alzheimer a pessoa tem um cérebro mais leve, né? Assim, há uma degradação dessa baía de mielina. A gente fala até que o cérebro emagrece no Alzheimer, né? Então, por isso que é importante você ter essas fontes boas de gorduras, né? Como suplemento, tem pessoas que usam o TCM, que são os triglicéridos de cadeia média, também é uma boa opção. A gordura de coco também. Só que tomar cuidado que a gordura de coco ela é uma gordura saturada, então ela, não é, ela pode ser prejudicial para o seu coração, né? Ah, existe também um produto chamado beta-hidroxibutirato, né? Que no mercado é conhecido como Go-beta-hidroxibutirato. Ele é uma fonte assim, muito boa de energia rápida para o seu cérebro, que ele pode ser utilizado então para para as pessoas idosas, pessoas que têm Alzheimer, né? Porque ele vai ser uma fonte boa de energia para o seu cérebro. E lembrando assim que outra coisa também o ômega 3, né, que é muito importante, né, que além uma gordura além de ser boa para o seu coração, também ele vai ser muito bom para o seu cérebro, tá? Quando existe um processo inflamatório no seu corpo, seja em qual parte for, seja no ombro, no joelho, no quadril, você acaba esse processo inflamatório, né, ele acaba mandando uma mensagem para o seu cérebro, né, fazendo com que você produza mais o glutamato, que é extremamente prejudicial para o seu, né, pro seu cérebro, porque ele tem a capacidade de matar os neurônios, né? Por isso que é importante, assim, tomar cuidado com qualquer tipo de inflamação no seu organismo, tá? Além também daqueles alimentos que eu falei que aumenta também a produção de glutamato no seu organismo, que seria aquelas produtos industrializados, ricos em açúcares, né, rico em gorduras também, tá? Que mais? Outra coisa importante também para o nosso cérebro são os minerais, né? Minerais como ferro, zinco, cobre e cálcio. Só que o cálcio tome cuidado, né? Porque a suplementação com cálcio, ela em excesso, ela também pode acabar matando os neurônios, né? Então, só faça a suplementação com cálcio se for prescrita pelo seu médico ou nutricionista. Então, agora resumindo, né, o que é importante então para nós termos uma boa memória, né? Então a gente falou sobre restrição calórica, né? Sobre comer apenas o necessário, né? Porque esse excesso calórico ele faz mal. Além disso, também uma coisa muito importante é a atividade física, tá? Porque a atividade física, inclusive, você consegue também captar melhor a glicose no seu organismo, né? Independente do hormônio insulina. Então, isso melhora também a sua cognição, né? A atividade física é muito importante, né? Principalmente com o envelhecimento, né? Principalmente atividades de musculação, né? É importante para o idoso. Além disso, também fortalece as pernas, evita com que a pessoa tenha quedas, né? E também melhora a cognição, tá? Então, atividade física, restrição calórica,
Que mais? Exercitar o seu cérebro, né? Porque o seu cérebro também é como se fosse músculo, né? É um músculo assim que você tem que exercitar. Então, sabe, você ter desafios, né? Para melhorar também a sua neuroplasticidade, né? Então, desafios diários, né? Para você manter a sua mente sempre ativa. A parte afetiva também é importante, sabe? Estabelecer vínculos emocionais, sabe? Ter amigos, né? Ter contato com pessoas, a parte da afetividade, tudo isso também é importante para o nosso cérebro, tá? E além, claro, da alimentação que a gente falou, né? Uma alimentação adequada, né? Sem excessos calóricos, tá? Isso é super importante, né? E além disso, também a gente falou de que é importante dormir bem, né? Porque é à noite que você faz, que você elimina, né, as células defeituosas do seu organismo, né? Principalmente os mitocôndrias, tá? E é importante para a sua recuperação, né? Do seu organismo, tá? Então, o sono também é importante, né? Ah, Outra coisa importante também é você evitar o álcool, né? Mesmo em pequenas doses, ele pode ser prejudicial. Sabe que teve um estudo que foi feito com homens de 55 anos que consumiram álcool por 30 anos. E aí ele verificou-se que houve uma diminuição das sinapses do córtex pré-frontal, e que estava relacionado que está relacionado, né, com decisões, né, tomada de decisões. Por isso que a gente fala que o álcool beba com moderação, essa expressão é errônea, tá? Porque na verdade o álcool ele realmente é prejudicial para o nosso cérebro. Estresse também, sabe, preocupações excessivas, né? Por isso que é importante você priorizar, né, com que você vai querer se preocupar, né? Porque preocupação excessiva também vai ser prejudicial para o seu cérebro, né? Então a gente tem que, né, buscar atividades que façam com que a gente tenha, que a gente consiga ficar um pouco mais relaxado, atividades seja é, é, por exemplo, meditação, né? É importante para a gente ter um pouco mais de calma, né? E evitar, sabe, esse ter essa sobrecarga, né, emocional. Então, espero que vocês estejam curtindo, né, o conteúdo de hoje, tá? Que vocês curtam, né? Assim, que vocês dêem um joinha nesse vídeo, tá? E também ative o sininho para continuar me seguindo, né? Para os novos vídeos que eu vou estar publicando, né? Sobre longevidade, tá bom? Espero que vocês possam continuar me acompanhando nos próximos vídeos também, tá? Então, como eu disse, na medida que a gente vai envelhecendo, né? A gente vai deixando de prestar atenção nos nossos sinais e sintomas do nosso organismo, né? Mas às vezes também, quando eles começam a se manifestar, pode ser que sejam tarde demais, né? Que nem, por exemplo, no caso de um infarto, de um câncer, né? Por isso que é importante a gente prestar mais atenção no nosso organismo. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba parando só quando ou alguém fica doente na família, ou quando nós adoecemos, né? Sendo que o correto seria a gente sempre estar nós, assim, estavam prestando mais atenção, sabe, em tudo que a gente consome, sabe, evitando, por exemplo, a exposição à poluição, né, evitando os agrotóxicos, né, presentes nos alimentos, né, que hoje em dia o Brasil tem uma carga muito alta de agrotóxicos, né, que é extremamente prejudicial para o nosso DNA, inclusive, né. Que mais? Substâncias também, por exemplo, mercúrio, né, que às vezes estão presentes em alguns pescados, né? Por isso que a gente até orienta a comer pescados menores, né? De peixes que não tenham, né, não tenham comido pescados durante muitos anos, né? Ah, evitar panelas de alumínio, né, que a gente sabe que também é prejudicial, assim como desodorantes à base de alumínio. Cuidados com radiação solar, né, que também, qualquer tipo de radiação é prejudicial para o nosso DNA, né? Que mais? É, Evitar, por exemplo, ficar inalando muitos produtos de limpeza, esses que têm odores muito fortes, sabia que também são prejudiciais para o nosso organismo, para o nosso DNA. Então, evitar, assim, ter mais assim, alimentação mais natural, evitar metais pesados também, né? Tudo isso também acaba. Tem pessoas que são mais sensíveis, inclusive, acabam tendo manifestações alérgicas, inclusive em relação a isso, né, tá? É, aquecer alimentos em plásticos também, a gente sabe que isso, né, acaba passando para os alimentos e é prejudicial à saúde, né? Então, o que mais que a gente falou, né? Substâncias tóxicas, por exemplo, quando você é,
aquece os alimentos no calor seco, né? Ele acaba produzindo substâncias tóxicas que a gente chama de aquilamida, né? Que nem, por isso que é bom evitar alimentos queimados também, sabe? Quando você, né, aquece o alimento, por exemplo, no air fry, né? Ou no forno em altas temperaturas e calor seco, você pode acabar produzindo essa substância chamada acrilamida, né? Ou quando você frita alimentos em temperaturas muito altas, né? Então, que acaba passando do tempo de fumaça desse óleo, a gente fala que produz também substâncias, né? Nocivas, né? Como a proleína, que é irritante da mucosa gástrica, tá? Enfim, então são vários cuidados que a gente tem que ter no nosso dia a dia, né? Porque não é uma vez ou outra, né? Por exemplo, de vez em quando comer um churrasco, tudo bem, mas é o dia a dia que faz diferença, né? Tá? E é o dia a dia que você vai acabar produzindo sintomas no seu organismo, né? Então é importante a gente sempre lembrar que sempre há uma comunicação do eixo intestino-cérebro, né? Então tudo que a gente come, ela vai se refletir na no nosso organismo, né? Tá? Então é importante ter uma alimentação boa, a gente comer com moderação, beber bastante água também, isso é importante, hidratar o nosso corpo com água mesmo, tá? E atividade física, né? Além do equilíbrio emocional, equilíbrio cognitivo, né? Da gente evitar se expor demais à radiação, tá? Enfim, e a consistência, sabe? É a disciplina do dia a dia que vai fazer a diferença na sua vida, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Espero vocês para os próximos vídeos também, tá bom? Muito obrigada por terem me acompanhado até agora, tá? Ó, um beijo para vocês e até a próxima.